Olá pessoal, aqui quem vos fala é Joab Rocha. Estamos aí para iniciar uma nova série, baseada nesse livro aqui, Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. Nós estaremos aí meditando, fazendo essas 40 reflexões, Na verdade ele aumentou 2 capítulos aqui, Nós vamos fazer 42 reflexões baseadas nesse livro aqui, todos os dias, às 11 horas da manhã, nós estaremos postando um vídeo com essa reflexão. Se você não tem esse livro, adquira Uma Vida com Propósito e nos acompanhe. Não deixe de se inscrever, deixar o seu like, deixar o seu comentário, a fim de que essa mensagem chegue até mais pessoas. Hoje o vídeo está um pouco meio escuro, que o tempo está meio nublado, eu não tenho uma iluminação muito boa, mas nós precisamos começar. Se nós esperarmos que todas as coisas fiquem favoráveis para nós iniciar alguma coisa, nós nunca iniciaremos. E eu gostaria de começar falando sobre o primeiro capítulo, que vai dizer: tudo começa com Deus. Você já parou para perguntar, ou você já se perguntou, na verdade, por onde devemos começar a busca pelo propósito? As pessoas geralmente começam, ou os livros que são escritos, eles são escritos a fim de que nós busquemos o propósito da nossa vida olhando para si mesmo, colocando foco em nós mesmos, olhando para as suas aspirações, os seus sonhos e outras coisas mais. Mas o convite desse livro, é o convite da Bíblia, é que você não vai encontrar o seu propósito olhando para si. Você vai encontrar o seu propósito olhando para Deus. Uma coisa interessante é que quando você compra um aparelho de celular ou qualquer outro tipo de aparelho, ele vem com um manual. E nesse manual tem as instruções a fim daquilo que você pode ou não fazer, aquilo que você deve fazer, para aquilo que você não deve fazer, para evitar que o seu aparelho ele não dure muito, e aquilo que você deve fazer para que o aparelho dure bastante. E somente quando você segue aquilo que está escrito no manual, você vê a durabilidade daquilo que você comprou. Porque quem projetou aquele aparelho sabe a maneira correta de ele funcionar. Da mesma forma, assim como nós cremos que fomos criados por Deus, somente encontraremos o propósito olhando para Ele, se voltando para Ele. Como já disse Agostinho, fomos criados para Ti, e somente quando nos encontrarmos contigo encontraremos a paz. Fomos criados para Ti, somente quando encontrarmos a Ti iremos experimentar a paz. Então somente quando você se voltar para Deus é que você vai encontrar o verdadeiro propósito da sua vida. Você não vai encontrar o propósito da sua vida olhando para dentro de você, olhando para as suas aspirações, olhando para os seus propósitos. Não, você vai encontrar o propósito da sua vida se voltando para Deus. Somente quando você se voltar para Deus é que você vai se deparar com o seu verdadeiro propósito. Então, se você quer encontrar o propósito por que você existe, não olhe para si, olhe para Deus. Porque somente nele você vai encontrar o real propósito da sua vida. Esse é o convite desse livro, para que nós possamos encontrar o propósito de Deus, para aquilo que nós somos criados, o porquê estamos na terra. Nós temos que se voltar para Ele, porque somente Ele pode nos direcionar a viver da forma correta. Então eu gostaria de orar pela sua vida. Senhor, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que tem escutado essas reflexões. Que o Senhor possa fazer com que essa mensagem chegue até mais pessoas. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém.